Bom, para a gente entender um pouco mais os malefícios que esse cigarro eletrônico causa, nós vamos falar agora com o Dr. César Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade para tratarmos de assunto tão relevante para a saúde pública. Doutor, desse aspecto, por que o cigarro eletrônico passou inicialmente a imagem, o senhor que trabalha com isso diariamente, de que seria menos nocivo ou não seria nocivo, como a gente ouviu tempos atrás de pessoas que estavam defendendo? Não, isso não tem nada, isso é muito tranquilo, enfim. Porque nós estamos falando de tabagismo do mesmo jeito, e o tabagismo, obviamente, isso é extremamente conhecido, as pessoas sabem que há danos muito intensos à saúde humana. O tabagismo, tal como nós conhecemos, dos cigarros clássicos, né, que existem há séculos, ele já tem mostras mais do que suficientes de danos que ele traz de agravos importantes à saúde das pessoas. O cigarro eletrônico, nas suas várias formatações, denominados genericamente dispositivos eletrônicos para fumar, faz um acrônico DEF, né, dispositivos eletrônicos para fumar, eles existem de maneira recente, é muito recente isso na humanidade, né? Os primeiros foram comercializados no final da primeira década desse século, né, 2009 aproximadamente. Então veja que nós não temos nem uma década e meia da presença desses dispositivos. E eles vieram, e aí que foi o grande problema, com essa aura que você mencionou, né? Acho que foi uma estratégia de marketing colocada pelos fabricantes de que esse dispositivo ele era moderno, ele era eletrônico, ele poderia minimizar riscos, né? E seria uma boa estratégia, tanto para indivíduos que quisessem aliviar a sua culpa de fumar, né? Porque estariam usando os dispositivos eletrônicos, os cigarros eletrônicos, com a equivocada informação de que eles estariam trazendo menos agravos à saúde, e mais do que isso, até como uma alternativa, uma rota de fuga para quem quisesse deixar de fumar, né? Não falando claramente que o cigarro eletrônico libera o principal produto do tabaco, que é o tabagismo, da mesma forma, né? Alguns até em quantidade maior. E travestidos de modernidade, de eletrônico, tudo que é moderno, que é novo, parece que tem vantagem em relação àquilo que era velho e estabelecido. Acho que isso fez com que houvesse muito entusiasmo e muita gente, nessa década e meia, por assim dizer, fez uso do cigarro eletrônico, e ele não foi inócuo nesse período, trazendo consequências muito graves, especialmente para populações mais jovens. Doutor, então eu vou pegar a sua expressão, não foi inócuo, ou seja, muita gente se prejudicou com esse cigarro que, digamos, ele acreditava, prometia ali um dano menor ou nenhum dano a ele, porque era, digamos, como o senhor disse, uma versão mais moderna do cigarro. Não, a gente tem dados disso, ou seja, de pessoas que se prejudicaram achando que não estavam se prejudicando porque o cigarro era eletrônico. Exatamente. Nós temos relatos da literatura médica até de uma doença catalogada como específica para fumantes de cigarro eletrônico. Não é uma doença que se caracteriza por inflamação dos alvéolos, não é? A inflamação, o organismo, você vai inalando, não é, esses produtos liberados pelo cigarro eletrônico, isso pode trazer uma inflamação dos alvéolos. Alvéolos, para quem nos escuta, são aquelas pequenas formações, pequenas, microscópicas, que existem dentro dos pulmões, onde se faz a troca gasosa, né? Quando nós inspiramos, sim, nós inalamos oxigênio e lá no pulmão se troca esse oxigênio pelo gás carbônico que é exalado quando nós expiramos. Pois bem, ao inalar esses produtos do cigarro eletrônico, há uma inflamação que se torna crônica dos alvéolos e o organismo responde com fibrose. Em outras palavras, para fugir do mediquês, eles vão destruindo os alvéolos. Sim. Né? E essa doença é uma doença irreversível. Né? Ela hoje é reconhecida como uma doença atrelada ao uso específico do cigarro eletrônico. Portanto, ele traz os mesmos malefícios, né, do cigarro comum e alguns novos malefícios. Né? Então, essa ideia de ter um dispositivo bonito, de formato eletrônico, com várias cores, que seduz o jovem, né, que passa a falsa impressão de que isso não traz danos ao organismo, é uma ideia falaciosa. Né? E, felizmente, nós temos que aplaudir, né, é um dia de comemoração para a população brasileira,
né, porque essa proibição faz com que não se possa legalmente, pelas leis brasileiras, né, isso tudo ainda tem uma tramitação, né, como se sabe, mas traz a informação de uma agência muito séria. Nós aprendemos a respeitar o trabalho da Anvisa ao longo do seu período de existência, então traz uma decisão colegiada por unanimidade, né, dizendo que isso não pode ser comercializado no Brasil. Mais do que isso, a agência se preocupou com a venda ilegal. Hoje você entra na internet, né, você encontra várias possibilidades de comprar isso de forma ilegal. Então vai aumentar a fiscalização, essa é a proposta da decisão de ontem da Anvisa, e veio a muito bom tempo. Em nome dos médicos brasileiros, aqui representando a Associação Médica Brasileira, eu quero manifestar o nosso reconhecimento e o nosso aplauso à decisão da Anvisa. Doutor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein?